A paz do Senhor Jesus. Bebês na fé ou maduros na fé? Existem muitas pessoas que são como bebês na fé. Eles nunca avançam daquele nível. Eles sempre ficam naquele nível superficial. Um nível que não cresce como deveria crescer. Geralmente são pessoas que até congregam, que participam da ceia, que estão dando seu 10% do salário, que foram batizadas, que fazem parte talvez do ministério de louvor ou algum cargo numa denominação. Porém, nós não vemos o crescimento na maturidade espiritual. Como saber se uma pessoa é madura espiritualmente ou não? Como saber? Em Marcos, capítulo 16, versículo 14, diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. A gente começa a ver por esse texto que havia uma comissão dada aos discípulos de Cristo. Então, há uma comissão dada para quem é discípulo de Jesus. Não é para quem vai em denominação, é para os discípulos de Jesus. Ah, mas está indo na denominação e crê em Jesus, mas é discípulo? Aqui era para os discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Muitos que se reúnem para adorar a Deus e professam a fé em Cristo não têm levado o evangelho no seu trabalho, na faculdade, na universidade, na escola, na rua, no mercado, em algum outro local. A pessoa não tem levado o evangelho. Por quê? Porque o coração dela não deseja as coisas de Deus como deveria. Mas essas pessoas se reúnem, elas priorizam a congregação. Ou seja, elas podem estar erradas com Deus, elas podem falhar, elas só não podem deixar de congregar. Engraçado que não é tipo, ela pode deixar de congregar, ela só não pode deixar de estar com Deus, de ser cheia do Senhor. Então são ensinamentos diferentes. Jesus ele deu uma comissão a seus discípulos para pregar. E nessa comissão, ele também dá uma ordem, dizendo que se eles crescem, eles veriam os sinais, que era a cura, libertação da parte de Deus por meio dos discípulos, porque o Espírito Santo estava na vida deles e o mal iria sair da vida de outras pessoas, eles iriam orar, eles iriam impor a mão sobre pessoas. E muitos não têm vivido isso, porque são como bebês na fé. Vão para uma reunião domingo à noite, ou sábado, ou outro dia, vê um pregador professando o nome do Senhor Jesus, mas as pessoas que ouvem essa mensagem não procuram viver isso.
Não procuram orar pelos doentes, não procuram orar pelos enfermos, não procuram orar por aqueles que precisam de libertação. Simplesmente se ausentam da responsabilidade e, para que a consciência não pese, dizem: não é o meu chamado é só o louvor. É como se uma pessoa fosse chamada só para o louvor e não fosse para a libertação. É como se a pessoa fosse chamada só para participar de uma reunião, mas para orar por um doente ela não tem o dom da cura. Então ela é chamada para estar ali, mas não para servir. E aí a gente começa a ver uma imaturidade espiritual, porque há muitas pessoas que estão anos nisso. Entra ano e sai ano. E há alguns que querem servir a Deus, mas não entram por essa linha de repreender demônio, oração por enfermos. Eles acabam, às vezes, nem servindo a Deus direito, mas como são pessoas de posse, eles contribuem com dinheiro e dizem que é a parte deles. Mas espiritualmente falando, é algo que é pouco. Não carrega unção, não carrega poder, não carrega autoridade e nem busca isso. Porque uma coisa é a pessoa estar fria e buscar ser cheia de Deus e mudar. Outra coisa é ela permanecer naquela frieza e não buscar, por achar que não é o chamado dela. E por que as pessoas pensam nisso, que não é o chamado? Pois há uma falta de fé, porque não leem a Bíblia, não oram direito, não louvam a Deus, não jejuam, não consagram, não vivem para Cristo. A mente está nas coisas do mundo, Netflix, celular, Instagram e etc. Mas nas coisas de Deus não está. Quando ocorre isso, há um esfriamento. E muitos estão anos, muito tempo, nesse esfriamento. Um esfriamento. São bebês na fé. Quando fica doente, vai pedir oração para um líder, para alguém que está em consagração, que está buscando. Não é que é errado isso. Preste atenção, não é errado uma pessoa pedir oração a outra. Mas é errado a pessoa se tornar 100% dependente do outro. Uai, se ela tem livre acesso a Deus, por que ela não se consagra, ela muda e ora para Deus responder ela? Por que ela tem que pedir para o outro? Ah, é porque a pessoa está fraca. Se fortalece. Se fortalece. Porque sempre uma desculpa. Não, mas é porque está fraco na fé. Uai, renuncia o pecado e busca Cristo que vem força. Mas é porque não quer abrir mão. Prefere que um líder, um cara que está no jejum, na consagração, na santidade, ore. Então é um bebê na fé. Porque sempre depende do homem. Para tudo, sendo que a pessoa tem livre acesso a Deus, ela pode orar e sentir a unção, a glória. E por que não sente? Não sente porque é bebê na fé. O maduro espiritual, ele entendeu sua posição em Cristo e luta para receber da parte de Deus as bênçãos que ele já entregou, mas que ela precisa ter fé e permanecer nele para que ela receba as bênçãos que ele tem para a pessoa. É diferente. O maduro na fé, ele sente Cristo vivo, ele fala: eu tenho Jesus. Eu oro e Deus responde. Ele tem uma segurança, uma firmeza. É como uma casa que é construída sobre a rocha. Vem a tempestade e ela não cai porque está sobre a rocha. Então Cristo deve ser a base. Agora, quando se vai para uma reunião, busca a Deus, mas não se foca na pessoa de Jesus, bebê espiritual. Por quê? Porque o tempo vai passar, ou já passou, e não entendeu. Talvez uns ainda nem são bebês, ainda nem nasceram de novo, ainda nem entenderam que em Cristo as coisas, muitas coisas de atrapalho saem. Por quê? Porque em Cristo vem unção, vem poder. Aí alguém pode dizer, mas eu busco e não sinto, porque tem coisa errada aí. Não busca de todo o coração, é uma inveja, um orgulho, é uma soberba, uma vaidade. É alguma coisa que está travando. Se a pessoa ela busca Jesus na casa dela de todo o coração, ela recebe. Olha o que diz aí Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Jesus, ele não está falando para a pessoa buscar a oração de outra pessoa. Ele está falando, tu quando quiser falar com Deus, entra no teu secreto e ora, que Deus vai responder.
Só que tem pessoas que faz isso e Deus não responde. Por quê? Porque o coração está sujo, não está voltado para Deus 100%, está voltado para as coisas do mundo ou para o pecado. Então é necessário abandonar aquilo que não agrada ao Espírito Santo para que possa ter vida de Deus. E se você não sabe aquilo que possa estar lhe afastando de Deus, mas você sabe que tem algo que afasta você de Deus, mas não sabe o que é, ore ao Espírito Santo e peça para ele lhe mostrar de uma forma que você entenda, que você vai entender. Porque você pode estar sentindo algo aí que impede você de chegar a Deus, que impede a glória do Senhor se manifestar, mas não sabe o que é. Então, ore ao Espírito Santo e pergunte para ele o que é que falta. Ele vai te falar. Mas não seja um bebê espiritual. Não dependa de homens, dependa de Cristo. Ah, mas se não tivesse o cara que planta a fruta, não teria fruta no supermercado. Tudo bem, Deus designou aquela pessoa para isso. Mas espiritualmente falando, de ter vida com Deus, dependa de Cristo. Como diz em 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Busca o Senhor Jesus enquanto há tempo aí. Busca Ele, se dobra diante dEle. Caso você esteja vivendo como um bebê espiritual, sai dessa vida de mediocridade e passa a servir a Cristo de verdade, que Ele vai te honrar. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.